minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez Antônio Carlos Costa falando sobre o ópio do povo. Bora ver onde a gente vai parar. Eu acabei de dar uma aula no meu clube do livro. E ali, enquanto nós debatíamos sobre essa obra extraordinária aqui do Peter Berg, A Construção Social da Realidade, sabe, nós... Caramba, peraí, eu fui surpreendido. Eu achei que ia ser um texto sobre Marx, ou a religião como ópio do povo, ou o próprio texto do Marx, mas não, foi um texto do Thomas Luckmann e do Peter Berger. Você entendeu o salto agora. Eu não me lembro de nessa obra eles terem tratado o tema. Fico aqui curioso para saber como é que rolou, mas provavelmente, me dando conta agora, para eu poder saber eu teria que fazer parte do Clube do Livro, então talvez seja um vídeo armadilha para eu fazer parte do Clube do Livro. Era uma publi e eu caí. Mas para não cair sozinho nessa armadilha, eu vou fazer vocês caírem na minha. Então, não esqueça de olhar a descrição desse vídeo e olhar a nossa plataforma da Hotmart, onde tem os cursos que eu ofereço lá, incluindo o curso Marx e Religião, módulos 1 e 2, que estão totalmente excelentes e que você vai saber o que significa dentro do pensamento de Marx a questão do ópio do povo. Inclusive vai descobrir que não foi apenas Marx que falou a respeito desse tema, senão que ele qualifica de uma maneira muito específica e extremamente interessante. Além disso, tem também as campanhas do Apoia-se, que você pode me dar uma força, além de, se estiver sobrando uma merreca aí, mandar um Pix, que a chave também está na descrição do vídeo, beleza? Emplaquei a publi, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e divulgar a palavra por aí, espalhando esse vídeo para pessoas que você não gosta. Mas sigamos para descobrir como é que saiu do livro do Peter Berger para o ópio do povo. Nós pensávamos sobre o conceito de ópio do povo, né, que o cristianismo, então, já foi apresentado como ópio do povo, que é alguma coisa assim, que fazia a classe trabalhadora cruzar os braços diante da necessidade de reformas sociais, sabe, anestesiada pela perspectiva do céu, sabe? Então, e que, ao mesmo tempo, a fé era vista como cumprindo essa finalidade. Ela, ao colocar a nossa esperança na vida vindoura, sabe, nos levava a não lidar com a realidade que precisa ser encarada, e não apenas isso, nos ajudar a suportá-la. A reflexão é bacana, a crítica a quem faz isso também, porque realmente a religião não é apenas isso, senão ela é ao mesmo tempo, expressão da miséria real e protesto contra a miséria real. Ela é consolo, mas ela também é anestésica. Marx, em seu texto, trabalha com esta dupla posição, é ao mesmo tempo. A gente faz isso muito bem lá no curso, eu vou deixar aqui um link nessa descrição do vídeo para a primeira aula que eu deixei gratuita aqui no YouTube, para você dar uma olhadinha. Se você curtiu o tema, você segue por lá. E eu vou colocar também um artigo que eu publiquei pela Polimateia da Universidade Estadual do Ceará a respeito do tema no pensamento de Marx e como que se desenvolve a partir de lá, que eu acho que vai ser bem bacana. Acho que o título é Contribuição para uma Teoria Marxista da Religião. Tá relativamente interessante. Mas assim, tem grupos que realmente pensaram e taxaram o pensamento religioso, ou cristianismo, ou outras religiões como isso, como um negócio que deixa você aí amarradinho. E muitas vezes funciona dessa maneira. Mas não só, é ao mesmo tempo outras coisas. Tem um autor chamado Roland Bohr que trabalha isso de maneira brilhante, inclusive. Mas eu ainda estou curioso para saber o salto, porque eu não lembro do Peter Berger e do Thomas Luckmann trabalharem esse tema no livro. Então é muito interessante saber o que rolou, né? Qual foi a passagem. Eu estou tentando intuir aqui, mas tá complicadinho. Bora ver. Agora, nós conversávamos ainda há pouco sobre o quanto a luta revolucionária, a própria política, sabe? Tudo isso pode funcionar como ópio também. Porque, olha só, vamos lá. E a tragédia relativa ao modo de produção, sabe, caracterizado por exploração, pode fazer com que as pessoas, em meio às agruras da vida, procurem um escape na religião e até mesmo se sintam desestimuladas a lutar em razão da perspectiva celestial. Nós podemos pensar também no lado trágico da condição humana, no fato de que estamos em processo inexorável de envelhecimento e morte.
Tá, eu tô começando a intuir, tô começando a sacar. Ao colocar o revolucionário como o interlocutor, né, então veja que foi a seleção bem específica. Talvez o movimento revolucionário também funcione como esse ópio do povo, certo? Então tá aí o papo. Eu imagino, estou intuindo e estou tentando seguir o fluxo aqui, pelo que eu pude trabalhar na minha trajetória dos textos do Berger, que tem a ver com o modo como ele concebe os processos de institucionalização e como isso aparece em suas reflexões a respeito do pensamento sociológico, que esse livro que o Antônio Carlos Costa está lendo com a galera no clube do livro dele é uma análise sobre uma sociologia do conhecimento, de apreensão da realidade a partir de uma posição bastante específica e tentando articular o conhecimento, o saber sobre a realidade e a realidade social mesma. E aí no pensamento do Berger tem algo interessante, porque ele fala exatamente sobre esse lance de não criar uma cisão entre o processo biológico da vida humana, o que eu estou plenamente de acordo, e Marx também, e a produção dessa espécie específica que é o ser humano, que é a produção cultural. Coisa que, inclusive, para Berger discutir isso, utiliza Marx e está de acordo com ele, inclusive. Mas nessa dinâmica, tem uma parada que o Berger faz, que é dizer, se na natureza há uma estabilidade, que aí é um erro considerável do Berger, para quem conhece biologia sabe que não tem essa estabilidade toda, nas espécies dos outros seres, né, que não são os seres humanos, a cultura e a produção cultural humana ela é sempre uma realidade precária. Preste atenção nessa palavra, realidade precária, não é suficientemente adequada ao processo natural estável, ela é muito instável. E dentro dessa contradição, tudo que aparece como realização humana aparece como insuficiente, limitada, não estável, como seria um processo natural propriamente dito, uma primeira natureza, não uma segunda natureza. É uma argumentação sofisticada, gente, não é simples. Mas todo esse processo é para chamar a atenção disso. Então, qualquer processo revolucionário será limitado. Então, você que crê na revolução, saiba que o que você fizer vai ser insuficiente. Basicamente é isso que está no pensamento do Berger, porque ele trabalha ou com o limite da estabilidade, poderíamos falar de perfeição, ou da realidade precária, insuficiência, então aceita isso que dói menos. Por trás do pensamento do Berger está essa posição extremamente conservadora com respeito às instituições e à atuação dos seres humanos na intervenção da realidade. Extremamente conservadora. Claro que tem mais sofisticações, tem coisas interessantes que a gente poderia discutir a respeito, até lembrando de umas palavras legais. Estou até me animando de ler, então dependendo como for, a gente lê aqui para ir na fonte. Mas veja, acho que a reflexão que está saindo aqui desse papo tem a ver com isso. Já que a realidade humana da produção histórica é insuficiente, esse sonho revolucionário aí é só uma ilusão. Você não vai realizar o céu na Terra. Óbvio que não. E nem é isso que se pretende. É fazer uma revolução para solucionar os problemas vigentes e orientar cada vez melhor a nossa sociedade para atender às necessidades dos seres humanos no desenrolar da história, que é completamente dinâmica, randômica e tem aí um monte de processos que a gente não tem controle a respeito nem totalidade do conhecimento para atuar como deuses. Então, óbvio, isso está pressuposto. Mas, na crítica conservadora à revolução ou ao processo de mudança constante, não. E sujeitos a um número de situações trágicas que podem tornar a nossa vida nesse planeta especialmente difícil, para uns intolerável. De modo que o envolvimento com essas questões, toda a ideia, por exemplo, de termos um céu na Terra... E aí, ó. Cumpriu. Chegou o argumento do céu na Terra. Esse é o argumento da impossibilidade de fazer uma crítica da utopia. Cara, eu vou lembrando aqui, meter uma outra publi, uma atrás da outra. Eu vou colocar aqui na descrição, eu não posso esquecer a playlist que eu gravei lendo a introdução do livro Crítica da Razão Utópica do Franz Winkelambert, que é alguém que dialoga muito bem com Peter Berger, inclusive, fazendo uma crítica a ele. Nesse livro, Crítica da Razão Utópica, tem um capítulo em que ele decide discutir com Berger e Talcott Parsons, que tem esse pensamento conservador a respeito da realidade e compreende sociologicamente a realidade de um ponto de vista conservador, o que resulta numa atuação conservadora em relação à realidade, tá? Porque é uma ciência, produção de ciência, os caras são muito bons, a produção é maravilhosa, contribui pra caramba, mas tem que compreender. Diminui ou enfraquece a nossa capacidade de intervenção na realidade à medida que não sabe lidar com
o critério de factibilidade, vamos dizer assim, aquilo que é possível se realizar e que essa é a nossa meta, mas orientado sempre por um projeto de melhoramento e de transformações constantes, em processos. Um pensamento conservador, ele é binário, ele não consegue pensar o processo. Ele pensa ou ordem ou desordem, ou ordem ou anomia, vamos dizer assim. Anomia como aquilo que é desvio da realidade, desvio da ordem instituída, da realidade vigente. Ele não consegue pensar que tipo, não é ou perfeição ou nada, né? Então, ou natureza estável ou realidade precária, insuficiente, olha que porcaria. Né? Então, essa visão ela é extremamente conservadora dessa perspectiva. Então, qualquer coisa que aparecer como, não, gente, a gente consegue atuar e intervir, vai jogar, não, mas nunca vai ser perfeito. Óbvio que não. Mas quem tá falando em perfeição aqui? Saca? Por uma finalidade. Sim, a finalidade de impedir que tenhamos contato com o nosso desespero existencial. Servindo assim de ópio do povo. Aí misturou dois temas, que é uma questão da gente análise sociológica da realidade, né? Uma percepção de como se constrói as concepções a respeito da realidade, que é o trabalho do Thomas Luckmann e do Peter Berger. Mas agora está falando sobre vivência existencial, o potencial sofrimento humano diante de sua finitude. Então, tá misturando temas e fazendo esses pequenos saltos para dizer, olha, qualquer coisa pode ser ópio, mas aí pode ser a revolução, pode ser, nesse sentido que está sendo utilizado, né? Pode ser anime, pode ser dorama, pode ser Netflix, pode ser a igreja, pode ser a Bíblia, pode ser a cadeira, pode ser um excelente sorvete napolitano produzido pelo Zequinha, que eu adoro o Zequinha, faço publi gratuita pro Zequinha, que é um sorvete produzido aqui na cidade de São Paulo, aqui na Zona Sul, tem uma fábrica aqui no Socorro, que é maravilhoso. Quer dizer, fica aí a dica. Então, qual é a saída? A saída é lutarmos por condições dignas de vida nesse planeta e para que a nossa vida não seja tão triste quanto poderia ser, infeliz, opressiva, mas enquanto que ao mesmo tempo temos esperança de que há uma realidade transtemporal, transfinita, transcendente que nos aguarda. Tipo, realizar o possível pra gente ter dignidade, então vai precisar intervir na realidade, do meu ponto de vista, e para isso a gente precisa de um projeto alternativo de sociedade, me parece, porque vai exigir que a gente olhe pro modo de produção e que ele já queira alterá-lo. Ou não. Ou é a fuga, quer dizer, não vai dar pra alterar e não vai ser tão melhor assim também não. Então a gente senta, aguarda, faz aí qualquer coisa e vai no culto. Para aliviar a consciência de que a gente não tá atuando enquanto humanidade para tentar melhorar as condições e transformar esse modo de produção que é baseado em exploração. Aí... E que empresta sentido para todas as lutas nesse mundo. Portanto, eu não quero nenhum desses ópios. Ué? Como também eu não quero deixar de lutar por uma sociedade justa e deixar de lutar pelo pleno acesso àquele mundo absolutamente justo em razão do fato de Deus o ter designado eternamente para a vida do seu povo. É isso aí. Pô, eu também acredito nisso. Mas eu não quero nenhum desses ópios, mas a reafirmação foi um conteúdo ideológico que pode funcionar como ópio. Porque foi, não, mas vamos lutar por justiça, mas também não quero... Não teve saída, na real. Foi, acho que, uma reflexão que inspirou e foi bacana, e acho legal que o Antônio Carlos Costa abra com a gente e compartilhe com a gente, mas não saiu do dilema. Ainda tá no beco. Pois, já que a gente ainda tá no beco e esse vídeo ficou muito mais curto do que eu imaginava, vamos para a palestrinha. Aguenta aí que a gente vai ler esses textos de Marx e também de Peter Berger. Se você fala, nossa, não gostei, não gosto disso, não tem importância. Você curte, comenta, engaja. E quem gosta de conteúdo qualificado, leitura de texto comentada, didática acessível de clássicos do pensamento, segue aqui com a gente. Porque você pode exercitar o seu cérebro, a sua intelectualidade e agregar maneiras críticas de perceber a realidade através, agora, nesse momento, desse videozinho. Deixa eu separar os textos aqui. Bora primeiro para Marx. Peraí. Bora lá.
Introdução à Crítica e Filosofia do Direito de Hegel. A gente vai lá no final, que a introdução tá aqui no final. E a gente vai ler um trechinho. Só pra gente ver a parada do ópio do povo, que vai ser massa. Pá, tá aqui. Vamos lá. Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Introdução. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra gente poder ver de um jeito legal na tela pra vocês acompanharem. Talvez você nunca tenha lido, então bora ler, meu. Bora ler e curte esse vídeo aqui. Na Alemanha, a crítica da religião está no essencial terminada, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. A respeito disso, nós fazemos um pequeno comentário já na primeira aula, e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas o que me interessa é ir para a parte em que, preste atenção. Este é o fundamento da crítica irreligiosa, ou da crítica contra a religião, ou da crítica que não possui um aspecto religioso em seu fundamento. Qual seria? O homem, ou ser humano, faz a religião. E a religião não faz o ser humano. Isso não é nem uma crítica muito marxista, tudo bem? Agora sim. O movimento do processo iluminista, já na França, já sacou isso, mesmo na Alemanha, a galera que andava com Marx e discutia a respeito da religião e da política de seu tempo, o pessoal sabia disso. Os seres humanos produzem religião, na religião que produz seres humanos. E a religião é, de fato, a autoconsciência e autossentimento do humano, que ou ainda não conquistou a si mesmo, ou já se perdeu novamente. Mas, e agora uma parte muito importante, porque isso aqui tem a ver inclusive como Peter Berger compreende a realidade, porque isso aqui Berger e Marx estão de acordo. Mas o humano, o homem, não é o ser abstrato, acocorado fora do mundo. O humano é o mundo do humano, o homem é o mundo do homem, o Estado e a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem religião, uma consciência invertida do mundo. Aí você fala, viu, ó, falsa consciência, não está sacando o mundo, mas olha a sacada de Marx, que ela não é só expressionista e literária. Ele vai desenvolver isso daqui no futuro. Para quem conhece Marx, pense depois um pouquinho como se desenvolve a crítica do fetichismo e da fetichização do pensamento de Marx. Porque eles são, né, a sociedade, esse Estado que produzem a religião, um mundo invertido. Não é só as coisas estão. É virar Hegel de ponta cabeça, virar o mundo de ponta cabeça. O mundo está invertido, então a galera não está sacando as coisas. Tem que desinverter. Tudo bem? Para quem conhece Marx, aí fica essa dica. A religião é a teoria geral desse mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu point de vue espiritualista, seu entusiasmo, sua ascensão moral, seu complemento solene, sua base geral de consolação e justificação. Ou seja, de respiro de alívio ao mundo e também de legitimação da ordem. Ela é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira, porque não existe essência humana, e aqui é um diálogo de Marx com Feuerbach, criticando Feuerbach. A gente constrói a realidade humana, nós construímos quem nós somos e nós estamos em processo de evolução, desenvolvimento e intervenção constante e relativamente consciente na realidade, o que nos muda. Então, como não há uma essência que você pega, essa aqui é a essência humana, a realização fantástica dessa ausência desta essência, para Marx, é a religião. É algo que a gente consegue produzir de uma maneira muito especial. Por conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. E aqui é uma sacada boa, hein? Olha que intro massa. A luta contra a religião, na verdade, é contra o mundo que produz esta religião. E aí Marx está desfocando da religião como grande objeto da crítica e colocando o mundo que produz esse tipo de religião aí. Qual? A ver. Adoro essa expressão. A ver. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Para Marx não é apenas uma questão de que a religião anestesia e você não vive nada. Teve muito marxista e gente depois que vai pensando isso, mas falou groselha. Porque o lance aqui é, a religião ela também é protesto contra esse mundo. Ela é um protesto. Ela expressa esse mundo miserável e problemático, mas também é um protesto contra esse mundo. Deve-se então fazer a crítica para saber quais são os elementos que nos potencializam para atuar nesse mundo. Ou seja, que nos municiem que esse protesto seja mais efetivo. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo ou a alma de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. Cara, isso é um elogio à religião. Ela é o ópio do povo. Mas aqui
só se você já tomou consciência do processo da argumentação de Marx, ópio não está em sentido negativo, como compreendido hoje, como problema nos Estados Unidos da América de distribuição de opioide à torta direita para abastecer a indústria farmacêutica, que criou um grande problema de gente viciada lá. Não é só no sentido negativo. Na época de Marx, ópio era relativamente comum para tudo quanto é gente, em especial a classe trabalhadora, para suportar extenuantes horas e cargas de trabalho pesadas. O próprio Marx fazia uso de ópio para tratar de seus carbúnculos, furúnculos, dor de dente, problema no pulmão, problema na perna, tudo quanto é coisa. Quem fala isso é Jenny, em cartas a Engels, e também o próprio Marx comentando com seus amigos também em cartas. Para ele não tinha sentido nem no seu uso comum a respeito disso. Se você abrir o artigo que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, tem referências bibliográficas bem bacanas, tá? E em especial um cara chamado Andrew McKinnon, que desenvolve um texto brilhante a respeito dessa construção histórica do ópio, como ele era compreendido no século XIX, na primeira metade, como ele vai se convertendo em um problema de saúde pública na segunda metade do século XIX, e como aparece no pensamento de Marx, tá? A supressão, Aufhebung, ou superação, ou sei lá que nome você vai utilizar para esse termo alemão, da religião como felicidade ilusória do povo, felicidade ilusória, é a exigência de sua felicidade real. Então Marx está colocando a crítica da religião aqui num ponto muito específico, que se você quiser saber um pouco mais, você vai lá para o nosso curso. Mas o que nos interessa aqui é compreender como esse lance do ópio apareceu lá no papo do Antônio Carlos Costa, que tem pouco a ver com o conteúdo do livro, e muito mais, acho que com o efeito que esse livro causa, porque é um efeito de uma posição conservadora em relação à realidade. Uma posição conservadora em relação à realidade que exige que você se oponha, portanto, a revolucionários. Por isso, talvez, e eu estou aqui pressupondo, imaginando, e quem sabe Antônio Carlos Costa top trocar uma ideia a respeito disso, apareça, portanto, como uma posição dele e de seu grupo, criticando quem critica a religião de um ponto de vista revolucionário e marxista, e dizendo, gente, ó, essa galera aí também tá cheia de ópio, ó, tá tudo iludida, porque acha que vai fazer outro céu na Terra. Vamos ver como eles chegam nisso? Peraí. Deixa eu pegar o outro livrinho. Antes de chegar no livro do Peter Berger com Thomas Luckmann, aqui, ó, Do Céu Sagrado. Eu tô com ele fresco aqui na minha cabeça porque eu tenho um artigo que vai ser publicado em breve para um periódico acadêmico chamado que fala sobre a necessidade das instituições, tá? E eu trabalho então com o Peter Berger e a crítica que o Hinkelhammer, que o Dussel, que outros autores fazem a um pensamento conservador, como o do Peter Berger, do Parsons e tal. Então eu tô meio fresco, sabendo mais ou menos por onde dá pra ir, tá? Eu vou pegar o Do Céu Sagrado primeiro, porque ele apresenta as bases do pensamento do Berger. Depois, no diálogo que ele tem com Luckmann, no outro livro, é uma outra perspectiva, porque aqui eles vão falar sobre uma sociologia da religião, mas ele constrói, o Peter Berger, como a sua sociologia opera na realidade, para interpretar a realidade. Na outra, é uma reflexão epistemológica, ou seja, do pensamento, da ciência sociológica em que ele quer fazer a contribuição dele. São propostas distintas, mas aqui tem o efeito do pensamento do Berger, que aparece lá. Beleza? Então vamos construir, cara. Isso aqui a gente está fazendo um trabalho científico. Você que está na universidade, você que está fazendo o seu TCC, você que pretende ir, quem sabe, pro mestrado, para fazer projeto, sei lá mais o que, cara, pesquisa. Isso é trampo de pesquisa, beleza? E também tem meu curso lá na plataforma Como Fazer o Seu Projeto de Pesquisa. Mas isso é um outro problema que eu só lembrei agora enquanto eu estava falando sobre pesquisa. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Deixa eu ir aqui, direto na citação que eu queria utilizar. Está logo no começo do livro. Porque é onde ele apresenta aqui. Pronto. As ideias iniciais dele, se não me engano, na página 19, como eu marquei e vi agora há pouco. Deixa eu ver se é isso. Isso, é isso mesmo, isso mesmo. Pronto. Aqui, ó, ele faz aquilo que eu estava comentando, que é a questão do ser humano emerge como um processo biológico, né, e tem o processo de tornar-se humano na construção da cultura. Nós somos seres inacabados, né? O Homo sapiens ocupa uma posição peculiar no reino animal e ele não quer separar, né? A frase que está aqui, ó, no reino animal. E ele não quer separar o ser humano, criando uma racha entre ser humano e biologia, e construção histórica e natural. Está
totalmente correto Peter Berger nesse momento. Ele fala então sobre o caráter inacabado do organismo humano no nascimento e como isso está relacionado com o caráter relativamente não especializado da estrutura de seus instintos. Ele vai tentar fazer uma apresentação de sua antropologia, de como ele compreende o ser humano, né? Mas é para não fazer essa cisão entre natureza e cultura, e sim tentar trabalhar ela de maneira articulada. Por que para o Berger é importante fazer isso? Pelo seguinte, preste atenção. A condição do organismo humano no mundo se caracteriza, assim, por uma instabilidade congênita. A condição do organismo humano é uma instabilidade congênita. Por quê? Porque a gente é inacabado e a gente precisa, então, criar os mecanismos necessários em nossa espécie para nos realizarmos. A gente vai ter que produzir a tal da cultura. Não é só os seus instintos e o que você tem como disposição do organismo interno. Tem que fazer a cultura. Para o Berger isso é importante porque, do ponto de vista dele, biologicamente, os outros animais são estáveis. Tem uma relação instintiva e de organização biológica estável, e o ser humano não. É instável, inacabado, portanto a cultura ela é muito mais instável do que não ter cultura, do que ter simplesmente uma relação biológica. O homem não possui uma relação pré-estabelecida com o mundo, precisa estabelecer continuamente uma relação com ele. Isso aqui dá a particular com o que a gente leu de Marx, né? Então, que o ser humano não é acocorado e fora do mundo. Ele é o mundo do humano. O humano constrói seu mundo e é o mundo do humano. Isso é o ser humano. Vai falar do ser humano, fala do mundo que ele cria. E aqui o Berger fala, o homem não possui uma relação pré-estabelecida com o mundo. Precisa estabelecer continuamente uma relação com ele. Então, até o momento de acordo. A mesma instabilidade assinala a relação do homem com seu próprio corpo. De um modo curioso, o homem está fora de equilíbrio consigo mesmo. E aí eu tenho um probleminha com o Berger, porque eu acho que tudo quanto é ser tá, mas vamos fingir aqui que a gente não leu nem Engels e nem o desenvolvimento da biologia. A gente vai fingir agora que a gente está aceitando o argumento do Berger. Não pode descansar em si mesmo, e para entrar em harmonia consigo mesmo, precisa exprimir-se continuamente em sua atividade. Tem que trabalhar para criar os recursos necessários para quando ele consumir, viver no dia seguinte. É o gasto de ciclo vital de trabalho para você poder se manter em vida. Marx está de acordo com isso também, Berger também. Tá, uma articulação de boa por enquanto. A existência humana é um contínuo pôr-se em equilíbrio do homem com o seu corpo, do homem com o seu mundo. Afinal, o homem é o mundo do homem. O ser humano é o mundo que ele está, não está acocorado lá de fora, como disse Marx. Outro modo de exprimir isto é dizer que o homem, o humano, está constantemente no processo de pôr-se em dia consigo mesmo. É nesse processo que o homem produz um mundo. Só num mundo assim, que ele mesmo produziu, pode o homem estabelecer-se e realizar a sua vida. Todavia, o mesmo processo que constrói o seu mundo também dá o remate ao seu próprio ser. Qual remate? Em outras palavras, o homem não só produz um mundo, como também produz a si mesmo. Mais precisamente, ele produz a si mesmo num mundo. O homem não é não está fora do mundo, não está acocorado. O homem é o mundo que ele cria. No processo de construção de um mundo, o homem, pela sua própria atividade, especializa os seus impulsos e provê a si mesmo de estabilidade. Biologicamente privado de um mundo do homem, constrói um mundo humano. Esse mundo, naturalmente, é a cultura. Então, para a gente poder viver o nosso modo de vida, Berger ainda não tinha essa expressão, ela foi cunhada por um outro autor chamado Xavier Zubiri, que fala sobre modo de realidade. O modo de realidade do ser humano no mundo é um modo de criar mundos, né? Então, a natureza, a gente pode fazer essa divisão, a natureza, essa coisa na qual nós estamos vivendo, no qual nós estamos metidos e fazemos parte, somos constituídos por ela, e ao mundo, que é a mediação que nós constituímos em relação com essa natureza para a nossa existência e subsistência. A criação dessa cultura, desses meios necessários para que nós possamos viver. Esse é o nosso modo de realidade enquanto seres humanos, criar o mundo, né? Seu escopo fundamental é fornecer à vida humana as estruturas firmes que lhe faltam biologicamente. Segue-se que essas estruturas de fabricação humana nunca podem ser a estabilidade que caracteriza as estruturas do mundo animal. É aquilo que eu estava falando. Para o Peter Berger, a natureza é estável e o ser humano não é instável. Então, a produção cultural do ser humano, em suas instabilidades, está aí precarizada em relação à estabilidade do resto da natureza.
A cultura, embora se torne para o homem uma segunda natureza, permanece algo de muito diferente da natureza, justamente por ser o produto da própria atividade do homem. Suas estruturas são, por conseguinte, inerentemente, preste atenção nessa palavra, precárias e predestinadas a mudar. Qual é o problema de destacar esta precariedade, usar esse termo? Porque significa que ela é menos, a cultura é menos do que esse que seria um estado imaginado e pressuposto na cabeça do Berger como de natureza estável, que é bom. E o precário aqui já vai ganhando uma conotação de ruim e está predestinado a mudar. Ele vai ter que ser transformado de novo, ele vai mudar. E mudar parece como algo problemático. E bom vai ser você ser cada vez mais capaz de manter estabilidade, instituições que se mantenham estáveis, que consigam permanecer. E aí na cabeça do Berger, e ele está correto quanto a isso, uma instituição se organiza e se fortalece para manter a ordem, para se permanecer. E os seres humanos apostam nas instituições estabelecidas para que eles também possam viver e ter relativa estabilidade. Então cria-se aí uma posição conservadora em relação à ordem vigente. Tá? Então na cabeça do Berger vai funcionar dessa maneira. E a gente tem que sacar que isso é muito importante, porque ele tem acerto em muitos aspectos. Mas a gente tem que entender. Então, o que decorre daí é que o nosso esforço é para perceber, vai mudar de qualquer jeito, então não precisa nem se esforçar muito. E essas mudanças são problemáticas, porque bom mesmo é a estabilidade. Então não vamos forçar tanto a mudança, porque a gente precisa manter a ordem. Não vai querer aí sair mudando as coisas, porque o que vai adiantar? Vai ter que mudar de novo. Mantenha uma ordem mínima, há uma posição de conservar em detrimento de intervir, saca? A conservação e não intervenção, não mudança. Por isso que alguém aparece como radical revolucionário e vai falar, eita, peraí, meu querido, como assim? Calma lá. Entendeu? Nossa realidade já é precária, a gente já está aqui ameaçado por esse mundo, que ele é instável. Então já põe as garras para fora para não vamos lá, não vamos acelerar esse negócio. O imperativo cultural da estabilidade e o caráter de instabilidade inerente à cultura lançam conjuntamente o problema fundamental da atividade do humano em construir o mundo, o caráter da instabilidade inerente à cultura humana. Né? Então é isso que ele está colocando. Suas implicações ao longo de longo alcance nos ocuparão em detalhe considerável um pouco mais adiante. E eu vou mostrar isso um pouco mais adiante. Portanto, com vocês, deixa eu pegar aqui. Um pouco mais adiante, que vai aparecer lá embaixo, quando ele falar sobre a institucionalização, sobre as instituições e sobre a relação entre instituição estabelecida e anomias. Deixa eu vir direto aqui, que vai ser mais fácil. Estou moscando. Deixa eu ver se está aqui. Pá. Problema da Teodiceia. Aqui. Pronto, é isso mesmo. Aqui. Toda ordem, né, todo nomos, é estabelecido repetidas vezes contra a ameaça de sua destruição pelas formas anômicas próprias à condição humana. Lembram que é próprio da condição humana mudar? É próprio da condição humana, então, ter esses desvios que vão causar mais instabilidade. Seres, indivíduos que não estão adequados e que não estão conseguindo aí utilizar da ordem vigente, então eles vão aparecer como desvios, como anomias, sem ordem, como problemas para a ordem. Anomos é sem ordem, sem ordenamento. E o nomos, a ordem. Então, nunca se percebe que existe uma ordem e talvez outra ordem, o planejamento de uma ordem alternativa. É sempre ordem e desvios. Ordem e ameaças. O Berger não consegue pensar em processos e em projetos concorrentes. Ele pensa em ordem e ameaça. É essa polarização que ele tem. Não tem processo, não tem dialética. É ordem e ameaça. E aí essa ameaça se estabelece uma ordem, é uma ordem agora que se converte imediatamente no outro polo. E aí, essa anomia agora é uma ordem estabelecida e a ordem antiga e seus efeitos são anomias. Nunca tem processo, nunca tem dialética, nunca tem construção, nunca tem projeto em construção com conflitos. Ou é o conflito desastroso da falta de anomia, ou é a ordem e a paz estabelecida pela norma, que será sempre precária, e sempre limitada, e sempre problemática, mas é melhor que nada. Então, veja que essa estruturação ela é muito sofisticada.
E talvez por isso a preocupação com o tal do revolucionário, que ele sempre vai aparecer como anomia. Tá? Então vamos lá. Toda ordem estabelecida repetidas vezes contra a ameaça de sua destruição pelas forças anômicas, a anomia, o desvio, o problema, próprias da condição humana. Em termos religiosos, a sagrada ordem do cosmos é repetidas vezes reafirmada perante o caos. Você vê que não existe processo, não existe construção ou intervenção qualitativa, racional, planejamento. É só essas duas paradas. É evidente que esse fato cria um problema ao nível da atividade humana na sociedade, na medida em que essa atividade deve ser de tal modo institucionalizada que continue a despeito da renovada intrusão na experiência individual e coletiva dos fenômenos anômicos, ou se prefere demonizante, do sofrimento, do mal e, sobretudo, da morte. Então, é sempre nesses dois limites. Certo? Então a gente tem que ser institucionalizado e mesmo que venha essas anomias, vai ter que combater elas. Porque tem que manter a ordem. Em certo sentido tá certo, porque uma instituição tem que prevalecer, o que não significa que ela seja só isso e que não haja dialética e construção de projeto conjunto, aperfeiçoamento de um projeto em curso. Ele só pensa no ponto da instituição arregaçando e da anomia. Entretanto, coloca-se também um problema ao nível de legitimação. Os fenômenos anômicos, sem ordem, devem não só ser superados, mas também explicados, a saber, explicados em termos da ordem estabelecida na sociedade em questão. A anomia vai ser reconhecida como anomia, percebida como anomia em referência à ordem estabelecida. Mas é claro, porque do ponto de vista desta ordem estabelecida, aquilo ali é uma anomia. Mas ela poderia ser vista, e pode ser vista, como outra ordem, como outro projeto, como uma outra construção também segura. E a anomia, então, não seria necessariamente só anomia. Você pode perceber esses graus de processos e de projetos concorrentes, ou que se combinam, ou que vão construir um projeto de sociedade comum. Não é só de um polo ou outro, não é uma virada de chave, um salto. Há processo histórico, a dialética. E esse é o ponto que eu acho que falta para o Berger para a gente poder avançar, né? E aí tá bom, eu vou pular para o último textinho que eu vou ler rapidamente, que agora sim vamos para o livro que o Antônio Carlos Costa está lendo em seu Clube do Livro com seus camaradas e que fez eles pensarem em Ópio do Povo. Mas como eu não sei onde eles leram e nem o que eles viram, eu vou direto para o texto que eu acho que expressa isso que a gente está discutindo do pensamento do Berger e que aparece quando ele fala sobre revolução e sobre revolucionários. Vamos lá. Voltando, e eu esqueci de avisar para vocês, perdão, que eu só tenho esse livro em espanhol, no PDF. Então, eu vou ter que fazer a tradução simultânea, assim como eu faço na campanha do Apoia-se com o livro Las luchas del poder, los orígenes del cristianismo, da Elsa Tames, As lutas de poder nas origens do cristianismo. Se você se interessa pelo tema, na campanha do Apoia-se, as recompensas é a leitura comentada e traduzida simultaneamente lá. Mas eu vou pegar um trecho aqui, ó, que está no final, da segunda sessão. Esse livro ele é estruturado de uma maneira interessante. Tem uma apresentação bastante teórica e apresentando como que eles pensam, o que eles vão fazer nesse livro, qual é a argumentação. Essa primeira parte, um acerto de contas com o pensamento sociológico, e eles tentam indicar quais são os rumos que eles vão tomar. E a discussão dura está na sessão 2 e na sessão 3. Tá? A sessão 2, a sociedade como realidade objetiva, e a seção 3, a sociedade como radicalidade, como realidade subjetiva. Aqui está a grande argumentação e sacada do trabalho do Luckmann e do Peter Berger. E eu vou pegar o final, né, a passagenzinha dessa segunda parte, em que depois fala sobre a institucionalização, tema que a gente estava vendo um pouquinho agora no Dossel Sagrado. E aí vem para a legitimação, que é a discussão ideológica. Inclusive, nessa sessão da legitimação, tem uma discussão muito interessante do Peter Berger com Marx, que ele saca que de Marx a legitimação aparece como ideologia, e ideologia como falsa consciência, que é uma discussão que ele faz e, inclusive, ele trata na introdução com Marx também. É bem legal. Então, só para indicar. Mas eu vou aqui para o final, para a gente ver que está dentro desse âmbito de perceber a sociedade como realidade objetiva, a questão da institucionalização e de como vai aparecer a questão revolucionária. Se eu não errar a passagem aqui, ela está por aqui. Deixa eu ver. E aqui, é isso mesmo. Então, deixa eu melhorar um pouquinho para vocês verem o
texto de maneira mais adequada. E bora! Se liga, minha gente. A revolução é, claro, né, por suposto, uma opção de grande importância histórica. Então não vamos negar a revolução porque ela tem sua importância na história. Então o Berger aí está dando aí uma canja para nós. Contudo, né, nesse caso, os intelectuais empreendem a realização de seus desígnios para a sociedade, na sociedade. Então, uma projeção do futuro, que os intelectuais, porque aqui é um livro de sociologia do conhecimento. Berger e Luckmann estão discutindo com pensamento social, em teoria, e querendo compreender o seu funcionamento. Então, os intelectuais, eles pensam o futuro, eles planejam, enquanto numa sociedade vigente já estão discutindo também sobre seus projetos futuros. No âmbito revolucionário, eles já têm aí suas trilhas e suas receitas para uma ordem futura, vamos dizer assim. E aqui o Berger tem uma influência grande de um cara chamado Mannheim. Quem se interessa pelo tema é legal. É impossível analisar aqui as formas diversas assumidas historicamente por essa opção revolucionária. Mas deve-se destacar um ponto teórico importante. Assim como o intelectual que se aposenta, se retira, se coloca de fora, vamos dizer assim, precisa que outros o ajudem a manter suas definições divergentes da realidade enquanto realidade. Então, é uma discussão bem específica do que eles estão falando aqui, mas aquele camarada que está produzindo seu conhecimento, mas não vai mais produzir, depende que outros o mantenham vivo em suas discussões, né? Porque senão você morre. Se ninguém discutir o que você produziu, vai embora. Assim também o intelectual revolucionário precisa de outros para confirmar suas concepções divergentes. Divergentes de quê? Em relação à realidade. Ele precisa de apoio, precisa dos caras que ajudem ele, o intelectual revolucionário, para que a gente possa então apresentar aí as concepções divergentes daquele que afirma e reafirma a ordem. Faz sentido, a gente tem que se organizar, precisa que os outros ajudem a gente. Esse requerimento, essa necessidade, essa contingência, sei lá que nome que a gente vai utilizar aqui, é muito mais fundamental que o fato evidente de que nenhuma conspiração pode triunfar sem organização. Que eu acabei de falar, tem que se organizar. O intelectual revolucionário deve conseguir outros que o mantenham para ele a realidade, vale dizer, a plausibilidade subjetiva em sua própria consciência, da ideologia revolucionária. Isso é muito interessante. O intelectual revolucionário precisa que outros mantenham para ele a realidade da ideologia revolucionária. Precisa de alguém que dê conteúdo e materialidade para isso. Senão fica um doido maluco fazendo sozinho. Então não vai rolar. E ainda há uma dinâmica que também é trabalhada no livro, que é, para poder ter o revolucionário, você precisa então ter uma ordem estabelecida a qual ele vai criticar. Não havendo esta ordem mais, esse maluco tá falando de nada. Então não tem sentido você falar de um revolucionário, senão a partir de uma ordem vigente, relativamente óbvio esse papo. Mas é importante destacar. Todas as definições socialmente significativas da realidade devem objetivar-se por meio de processos sociais. Contudo, o Berger não avança nisso que ele percebeu, de processo. Ele faz saltos. Não há a construção social de projetos concorrentes que orientam as atividades. Ele simplesmente vai fazer saltos de institucionalizado para aquele que institucionaliza. Da ordem para a anomia. O cara da anomia que fica para a ordem vai institucionalizar e fazer com a violência de novo. Nunca tem um processo. Então fica sempre nesses saltos porque a realidade é precária, né? Instável, e instabilidade é um problema. Consequentemente, os subuniversos requerem subsociedades como base de objetivação, aqui tem muita especificidade que eu vou pular, e as contradefinições da realidade requerem contra-sociedades, que vão aparecer como anomia do pensamento do Berger. Falta agregar qualquer triunfo prático da ideologia revolucionária fortalecerá a realidade que possui dentro da sua subsociedade, dentro da consciência dos integrantes dela. Então, sempre que for avançando a revolução, vai fortalecendo suas ideias e seu projeto. Sua realidade assuma proporções massivas quando todos os estratos sociais se convertem em seus portadores. Até aí, tudo bem. A história dos movimentos revolucionários modernos dá contribuições de muitos exemplos da transformação dos intelectuais revolucionários em legitimadores oficiais depois dos triunfos desses movimentos. E aqui vem, agora chegou a malandragem. Eu li todo esse negócio para chegar aqui, ó.
A história dos movimentos revolucionários modernos, né, nos indica, aporta, contribui, né, ou apresenta muitos exemplos de transformação de intelectuais revolucionários em legitimadores oficiais depois do triunfo. Porque no pensamento do Berger é sempre assim. Ou é ordem ou desordem. Ou você tem a posição revolucionária de mudar tudo, ou você tem o estabelecimento de uma ordem repressora, repressiva de conservação. Não se imagina que o próprio processo de construção de um novo projeto seja um processo revolucionário, ainda que dentro da ordem, e que não haja processos em disputa, em organização e talvez em comum acordo que vão processualmente construindo. É sempre ou anomia e desvio, ou esse centro de ordem estabelecida. A história ela quase desaparece no processo. Você vai estabelecer essa polarização, você não entende o que é um processo revolucionário. Você não entende o que é a construção de um projeto social. Não consegue compreender esse processo. Você vai olhar exclusivamente para ordem de instituição, anomia, que é aquilo que não está na instituição, e aí toda a crítica aparece como uma ameaça. Mas não é toda a crítica como uma ameaça. O próprio processo de desenvolvimento na história de movimentos revolucionários depende da crítica interna e de transformações. Então, a dialética é muito mais complicada na história do que simplesmente você fazer esse salto. E o problema do Berger são os saltos. E como, do ponto de vista da ordem, toda mudança, anomia, todo desvio é fortalecimento da instabilidade, como a gente viu, essa instabilidade tem que ser suprimida. E na cabeça do Berger, um projeto revolucionário vai ter que realizar o mesmo, suprimir qualquer outra coisa, suprimir qualquer desvio, suprimir qualquer anomia. Porque ele não consegue pensar no processo, não consegue pensar nas disputas efetivas de como a história se dá não só nesses dois polos. Então, isso é muito, muito interessante, que quando ele pensar no intelectual revolucionário, ele já vai jogar para isso. E, cara, a realidade é precária, instável, ou você tá mandando, ou não tá, e é melhor uma ordem do que qualquer outra coisa. Então, o revolucionário é sempre um problema. Sempre aparecerá no pensamento do Berger como um problema. E aí é melhor a gente, então, defender ordens estabelecidas e ir devagar na intervenção da história. Vai devagar, vai devagar. Esse é o efeito do processo, né? O que sugere não apenas que existe uma grande variabilidade histórica na corrida social dos intelectuais revolucionários, mas que também, senão que também, podem ser efetuadas opções e combinações diferentes dentro das biografias individuais destes revolucionários. Beleza? Gente, que massa esse papo. Achei muito bacana, fiquei muito satisfeito, espero que vocês gostem também. Gastamos aí um pouco de moringa, leitura de textos, e quem sabe a gente pode esticar papos desse tipo em outros momentos, lendo textos, discutindo autores, colocando aí coisas para o debate e demonstrando que a gente pode qualificar bastante as nossas leituras, e isso sim é produzir ciência, fazer crítica e avançar. Valeu, Antônio Carlos Costa, por trazer esta breve reflexão que deu esse vídeo imenso de palestrinha. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, comentar e espalhar a palavra por aí, além de olhar os links que estão na descrição desse vídeo. Beleza? Um grande abraço. Fiquem bem, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!